Olá, meus queridos alunos, é com uma alegria que encontro vocês para dar seguimento ao tema da desigualdade e da violência. Esse é o nosso segundo vídeo conclusivo a respeito desse tema e nós vamos procurar dar a ele o entendimento, que a sociologia, a antropologia criminal, psicologia, filosofia e os temas ligados aos direitos humanos, principalmente por conta exatamente da política de direitos humanos, nós vamos tentar dar essa ênfase para que nós possamos buscar elementos confiáveis, a respeito desse tema para responder às nossas provas e também para a produção de texto. Então, a primeira grande temática é: a pobreza gera violência, Muitas vezes isso pode soar como natural, a gente relacionar a pobreza com violência. É natural que muitas vezes a gente vê veículos de comunicação, programas policiais de rádio e TV, que vem confirmar, essa constatação de que é de fato a pobreza que pratica violência. E também a gente encontra muitas pessoas nesse meio social, nas redes sociais, que são tendenciosas a afirmar, de que de fato a pobreza precisa ser eliminada, exatamente porque seria ela o grande veículo, de violência que nós encontramos no nosso país. Mas será que pertence às classes sociais mais pobres? Será que são elas que predispõem o indivíduo ao crime e à violência? Eu pergunto a vocês. Esse raciocínio, além de basear em um nocivo preconceito de classe, gente, que é puro preconceito, que os pobres são mais violentos, isenta os estamentos mais ricos, as classes sociais mais ricas, mais abastadas, de qualquer comportamento violento. Então é como se a violência fosse praticada e perpetrada somente pelas baixas camadas populacionais, enquanto que as elites dominantes não praticariam violência, O exemplo grande que a gente tem é do próprio tráfico de drogas. Quantas vezes a gente vê a condenação de traficantes, a condenação, de jovens, de crianças, de grupos sociais que estão relacionados de uma maneira intrínseca ou direta com o tráfico, com a questão do tráfico nos morros, nas comunidades, e a gente vê a acusação marcante desse grupo como criminoso, e a gente esquece, de que os grandes comandantes do tráfico não moram nas favelas, não estão nos bairros periféricos, eles moram nos grandes condomínios fechados, alguns, super protegidos, em grandes fortalezas, marcados inclusive por vigia de céu, vigia aérea, para manter esses grandes comandantes do tráfico, do jogo de bicho, do caça-níquel, da contravenção penal em geral no Brasil, são bastante protegidos e moram, em grandes enclaves, fortificadas. E a gente atribui a responsabilidade somente à periferia. Por certo tempo aí correu, no WhatsApp vídeo de crianças brincando de bandidos e tal, e uma condenação marcante daqueles que fizeram o vídeo e irresponsavelmente divulgaram o vídeo, porque se trata de crianças, falando que as crianças estão ali brincando de ser nóia, brincando de violência, brincando de ser traficantes, como desconsiderando totalmente o universo infantil, a representação simbólica que toda criança tem. Não é a criança que é culpada e precisa ser rechaçada com violência, como a cena do vídeo que chegou até mim, Não é a criança que tem que ser eliminada com violência, com tiro, nós temos que chegar quebrando, como o policial no vídeo falava. Na verdade, a criança precisa ser colocada num ambiente em que possa ser naturalmente tratada, educada, levada a uma formação moral e ética, com segurança, com níveis de referência familiar, social, para que ela possa sair desse contexto que infelizmente ela está inserida. E isso sim está relacionado diretamente com os índices e com as estatísticas de pobreza, de miséria. Está sim ligado com quem não tem acesso às políticas públicas. Isso sim está diretamente ligado. Mas isso não é um tema que essa sociedade que condena quer de fato discutir e resolver, Para a sociedade, para alguns grupos, que pregam a violência, é muito mais fácil eliminar, tratar com truculência, reduzir a imputabilidade penal, implantar a pena de morte, como que se não tivesse qualquer outro viés,
que imputasse a esse quadro, que gerasse essa fábrica de delinquência e que imputasse os índices tão altos de violência exatamente naqueles que não têm acesso às políticas públicas sociais, que são a todos consagrados por lei, né? Então, quer dizer, nós observamos e queremos punir os agentes subalternos do tráfico, enquanto que os grandes chefes, que a grande elite do crime organizado, essa está lá bem protegida nos seus enclaves e vive uma vida de como bilionários, né? Com todos os acréscimos e aplausos, né? Que naturalmente a sociedade lhes confere, né? Então isso é uma primeira temática importante que nós precisamos refletir a respeito dela. Então não seria equivocado associarmos as causas desse tipo de violência somente com os agentes subalternos, gente? Com certeza é um equívoco, né? Mesmo porque nos ambientes de elite também temos violência. Ou nós vamos esquecer da Suzanne Richthofen, que combinou com o namorado e o cunhado macetar a cabeça dos pais dentro de casa para ficar com a herança dos pais, num ambiente ultra protegido, né? Ou nós vamos esquecer os tráficos, nós vamos esquecer os vários crimes praticados também entre a elite. As várias ocorrências, inclusive no vídeo anterior que eu coloquei, uma ocorrência policial no vídeo em Alphaville do cara que estava lá agredindo, batendo a mulher e que queria também agredir o policial porque era amigo do secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? Isso é uma reportagem recente, de 20 dias atrás, e que eu coloquei no vídeo anterior, né, que vai seguir na descrição desse vídeo. Então, quer dizer, o ambiente rico, o ambiente abastado também não comete violência. A violência é típica somente da pobreza, né? Então não seria a falta de políticas públicas, né, e de condições dignas de sobrevivência nas periferias a grande responsável por tornar esses lugares mais violentos, mais propícios ao crime organizado, né, mais propício à disseminação dessa violência, presença, né, do Estado praticamente nula nesses lugares como nós temos. Isso não gera uma sociabilidade violenta exatamente por ausência de quem deveria dar educação, saúde, de quem deveria colocar creches, de quem deveria colocar bibliotecas, centro de lazer, cinema, investir na cultura desses moradores, dos jovens, das crianças, colocar e fomentar ambientes culturais e educacionais nessas comunidades. Então, onde o poder público é ausente, é natural que nós vamos ter uma sociabilidade violenta. Por quê, gente? Porque alguém vai ocupar o espaço que deveria ser do Estado Democrático de Direito, deveria ser do poder público, né? Então, a precariedade dos serviços públicos que a gente encontra nesses lugares não daria condições férteis, né, para o Estado paralelo se desenvolver. Não é exatamente na ausência de quem deveria combater, educar, preparar, fomentar, que nós vamos ter o crescimento do Estado paralelo, que vai aliciar crianças, jovens para a violência, que vai utilizar da violência, inclusive de milicianos, para forçar as pessoas à prática do crime, para colocar essas pessoas a serviço do crime organizado, sob a pseudo, né, desculpa de que vão garantir a eles segurança, se eles estiverem a serviço do crime, se eles estiverem auxiliando essas áreas do tráfico, né? Então, políticas públicas ineptas por parte do Estado, porque ele não comparece, ele não faz o que deveria, ele não investe em tudo aquilo que o artigo 6º da nossa Constituição garante e promete e que deveria ser acessível a todos esses grupos sociais, mas infelizmente não acontece. É exatamente pela ausência do Estado, pelas políticas ineptas ou que não acontece e que deveria estar ali assistindo essas pessoas para que a gente não tivesse a triste cena de ver criança brincando de traficante. E ainda a sociedade condenando e viralizando o vídeo com crianças, né, para falar que é por isso que tem que entrar lá matando mesmo, batendo mesmo, matando mesmo, né, sacudindo as crianças, como lamentavelmente esse vídeo falava, né? Então, quer dizer, o Estado Democrático de Direito, ele está sendo ausente, ele não está cumprindo com o papel que é dele. E é exatamente por isso que nós vamos ter ocupação pelo Estado paralelo. É exatamente ali que o crime organizado vai se disseminar. E aí, concomitantemente com tudo isso, nós vamos ver a presença e a expansão das milícias, né, gente? Milícias essas que está bastante questionada, sobretudo agora, no processo eleitoral de uma semana atrás, o quanto que as milícias foram decisivas, né? Mais uma vez nesse pleito eleitoral, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro.
grandes capitais em que as milícias estão sendo decisivas na eleição de vereadores. Vereadores mais votados exatamente porque tem uma ligação direta com representação de milícias. E isso vários inquéritos têm apontado. Nós temos deputados federais que já fizeram CPIs, que estão aí em processo de construção, né, de uma investigação clara para uma intervenção federal nesse processo. E muitas das vezes a gente vê o próprio governo federal associando e premiando milicianos dentro do próprio cárcere, como nós já vimos aí o noticiário divulgar, né? Então, quer dizer, esses casos, gente, esses grupos são formados também pelas milícias, né? Geralmente formados por agentes, né, do Estado, que vendem, entre aspas, né, segurança e outros serviços a essas comunidades mediante a extorsão de moradores. Vendem gás, gato de internet, gato de TV a cabo, uma suposta proteção. As pessoas são obrigadas a comprar no depósito de gás do miliciano, são obrigadas a usar as vans, o transporte precário dos milicianos, né? Sob pena de ameaça. As pessoas da comunidade que precisam votar no candidato a vereador, a prefeito, a presidente, do miliciano, porque senão eles vão sofrer uma represária se aquele candidato da milícia não for eleito. E tudo isso tem sido decisivo, gente. A nossa democracia está sendo ferida pelo uso de milícias, sendo decisiva na eleição em processos eleitorais, sobretudo em grandes capitais. E isso é frequente, isso é claro. Muitas reportagens de vários veículos de comunicação têm feito essas reportagens, né? E a gente até agora tem feito de ouvido mouco, não quer ouvir, né? Não quer dar vez. Não estamos indo a fundo nesse problema que está se tornando cada vez mais crônico. E depois vem a ironia de disseminar o vídeo falando que tem que entrar lá na favela batendo e matando sim nas crianças, porque elas já estão se tornando bandidinhas, né? Como nesse vídeo que lamentavelmente chegou até mim. Então, tráfico de drogas e de armas são irmãos siameses, gente. Eles andam juntos, né? Eles estão colados. Essa modalidade de crime, ela vai inevitavelmente agravar a violência nos centros urbanos. Ela vai agravar também os conflitos entre as facções rivais, porque você vai ter facções disputando a área, você vai ter facções disputando o mercado daquelas regiões, né? E também nós vamos ter as facções brigando e gladiando com a polícia, que também vai matar inocentes, que também vai agir com truculência com os inocentes, vai agir com truculência com moradores das comunidades, vai querer que esses moradores entregam, caguetam, como diz a linguagem do crime, aqueles que são os milicianos ou aqueles que estão ali, né, organizando o crime dentro de uma determinada comunidade. E aí vem também a truculência policial e às vezes com quem é inocente, com quem não deveria ser tratado com aquela truculência toda, né? Então tornam essa cidade, gente, espaço de verdadeira guerra civil, né? Quantas vezes a gente vê reportagem mostrando as balas perdidas, as crianças mortas indo ou voltando da escola, o quanto que as pessoas estão sendo, né, prejudicadas, comércios prejudicados em razão dessa guerra, dessa verdadeira guerrilha na cidade por conta de grupos de traficantes, por conta de traficantes com polícia, por conta de milicianos, né, e traficantes e uma série de outras questões, porque como diz, né, são irmãos siameses, o tráfico, né, de drogas e o de armas, eles estão muito conectados, né, gente, e também aqueles que apagam autoridades, aqueles que de alguma forma batem de frente com o interesse dessas milícias, como é o caso, por exemplo, da Marielle, ex-vereadora no Rio de Janeiro, que foi executada junto com seu motorista exatamente porque estava na Câmara Municipal do Rio batendo de frente com esse programa de milícias, né? Com as questões de milícias, segundo até agora o inquérito apontou, né? A expansão, então, generalizada de programas policialescos, né? De fim de tarde, de perseguições, de helicópteros, de gente perseguindo, matando, né? Âncoras desses programas aí policialescos que ficam inflamando a população a agir com as próprias mãos, que inflamam o uso de arma, que vão atuar diretamente, sobretudo, na cabeça do adolescente, né? Que é o mais influenciado, segundo a pesquisa que saiu agora há 20 dias atrás, né, cerca aí de quase 60% do adolescente brasileiro está totalmente voltado para a cultura da ideologia fascista, de eliminar, de armar, de matar, de agir com truculência. Exatamente jovens, né, adolescentes, descartando totalmente a possibilidade da ciência, de quem estuda, de quem tem um viés correto para a gente resolver essa problemática,
né? Então esses programas na TV, no rádio, através de canais de youtuber, né? Também dos youtubers, né, por aí, e também outros, né, políticos que elegeram em cima dessa bandeira, né, dessa bandeira do ódio, né, da necropolítica, que vem sempre aí abrindo possibilidades, intervenções e iludindo, né, influenciando a cabeça desses jovens, desses adolescentes para essa lavagem cerebral da violência, infelizmente, né? Então essas agressões, gente, também são parte da cultura aí do hiperdimensionamento da violência. O hiperdimensionamento é quando a gente tem a violência divulgada o tempo todo por vários canais, né? Televisão, cinema, rádio, jornal, YouTube, programas, né? Os vídeos que circulam aí nos grupos de WhatsApp de família, as fake news que são fabricadas, né, e que são disseminadas através dos vários robozinhos aí, né? Milhões, né, de fake news disseminadas pelos robozinhos no Brasil e de fora do Brasil, mandando aqui para dentro do Brasil. Tudo isso também em investigação no Supremo, 3, 4 investigações também no Supremo, na Câmara, né? Então, quer dizer, há vários problemas crônicos também induzidos por esse hiperdimensionamento, pela grande dimensão dessas notícias, dessa imagem, dessas pessoas que ficam o tempo todo ganhando audiência, vendendo violência, incitando violência, armando as pessoas, criando medo, pavor, ódio, né, generalizado nas pessoas, generalizando o ódio nas pessoas, né? Então esse é o hiperdimensionamento que vai inevitavelmente desaguar na cultura do medo. E a cultura do medo, olha, tá aí, né? Os procurados lá, né, milicianos, pessoas que estão ligadas às milícias, e exatamente, olha, se na recompensa de 1 mil para quem entregar, para quem fizer, então é essa a realidade, né, gente? A cultura do medo nós já vamos falar daqui a pouquinho. Então a pobreza e a violência, para a gente concluir essa primeira parte, né? É muito comum, então, entre os brasileiros a ideia de que a violência é fruto direto da desigualdade, da distribuição injusta de renda, da dificuldade do acesso dos mais pobres aos bens de consumo, etc. Isso realmente é verdade, gente, mas não é só isso que explica a violência. Não é apenas esse detalhe que vai explicar a violência. Não é porque o menino não tem, aí ele vai roubar para ter. Não é só por isso, tá? É muito maior do que isso, né? As questões são muito mais enraizadas do que isso. E é isso que a sociedade não vê. É isso que a ciência não é ouvida. É isso que aqueles que são os mentores, aqueles que divulgam essas ideias distorcidas da violência e da segurança pública, vem distorcendo para que a gente não compreenda o que a ciência, que estuda esse processo, está mostrando para nós. Então a pobreza só é fonte de violência na medida em que a riqueza econômica e o consumo de bens materiais se tornam valores hegemônicos na nossa sociedade, deixando todos os outros valores para trás. Então quer dizer que a pobreza, ela é fonte, sim, quando o consumo, quando a questão econômica potencializa como a maior prioridade. Aí, inevitavelmente, ela vai ser, sim, né, um grande veículo de violência. Eu peguei aqui uma frase, né, do psicanalista e professor do curso de medicina da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o Benilton Bezerra Júnior. Ele vai dizer: somente numa cultura que enaltece a posse do dinheiro e de bens como expressão de sucesso, dinheiro e de bens para ter sucesso, de uma vida digna de ser vivida, a pobreza tende a ser vivida como exprimindo o contrário. Quer dizer, a pobreza tem que ser relegada, né? Num contexto como esse, a pobreza não implica apenas em restrição material, não é só não ter os bens materiais, mas, sobretudo, é uma restrição simbólica, moral, e como tal precisa ser negada, né, a qualquer forma. E como que eu nego a pobreza? Adquirindo aquilo que não me deixa transparecer pobre, né? Tendo acesso a bens que a mídia divulga como aqueles que são os passaportes de quem tem vida boa, de quem é elite, de quem tem consumo, de quem tem acesso a uma série de produtos. Nós sabemos quais eles são, né, gente? Então é exatamente esse o veículo da violência. Vocês estão vendo aqui o professor de Medicina Social da UFRJ. Então, o que o professor pretende chamar a nossa atenção, gente, é para o fato da pobreza econômica não pode ser automaticamente ligada à produção da violência, né? Não está diretamente ligado, como se houvesse um vínculo intrínseco entre elas. Não é assim. Então, só há violência onde a riqueza é o maior valor da sociedade. Então, quer dizer, como nas populações urbanas das grandes cidades. Então,
Então você tem de um lado aqueles que estão estampando os frutos da riqueza, as benesses da riqueza, e do outro lado os que são considerados pobres, os que estão lá em segregação, os que precisam ser rechaçados, os que precisam criar muro para que ele não venha interferir no nosso espaço, né? É exatamente essa figura, gente. Então, segundo esse estudo, elaborado aí pelo IPEA, né, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado sexta-feira 15, né, de 2019, os 10 municípios com mais de 100 mil habitantes e com menores taxas de homicídios têm 0,6% de pessoas extremamente pobres, enquanto que os 10 mais violentos têm 5,5% de pessoas pobres, tá vendo? Então vocês estão vendo exatamente como que o número prova que onde tem desigualdade a violência é maior, né? No total, o Brasil tinha 309 municípios com mais de 100 mil pessoas em 2016. A porcentagem de pessoas sem saneamento básico é de 0,5% nas cidades menos violentas, né? Então, onde você tem menos violenta, você tem menos gente também com acesso, sem acesso ao saneamento básico. Nas cidades mais violentas, tem mais gente sem água tratada, esgoto, saneamento básico. Olha o número, ó. 5,9%. Nas mais violentas não tem esgoto, não tem água tratada, não tem saneamento básico. Mas um número que aponta que a desigualdade é sim potencializadora de violência. Então as taxas de desocupação de jovens também é maior nas cidades em que a gente tem o maior número de assassinatos, e é exatamente onde nós vamos ter mais desemprego. Mais um potencial índice ligado à questão da desigualdade. Então nós temos aqui uma tabela, que eu não vou fazer ela toda para o vídeo não ficar muito grande, né? Então, olha, em média, né, de 10 municípios, vamos ter aqui taxa de morte 6,3%, pessoas de extrema pobreza em porcentagem 0,6%, pessoa com saneamento básico inadequado 0,5%, taxa de desocupação entre jovens de 18 e 24, 10,3%. Então, olha, média dos municípios com menos violentos. Você está vendo que é bem diferente. E depois você vai vendo que o número só vai aumentando, gente. Acompanha aí, olha, os números só vão aumentando, olha. A relação dos menos violentos, olha como é que vai subindo, vai potencializando. Então tá claro que o Atlas da Violência em 2018 apontou que desigualdade numérica aí, ó, no gráfico, testada, tá comprovando que é o lugar mais violento, tá comprovando que vai impactar diretamente na violência, sim. Aqui nós temos, né, um balãozinho. Esse balãozinho vai ajudar a gente a perceber essa cultura da violência, olha. Queira me desculpar, e o cara, pá, né, sinto muito, e ele tá lá, pá, espancando, né, lamento pelo ocorrido, e depois ele atira, né, aí ele fala, violento, mas educado, né, então quer dizer, o indivíduo é uma ironia, uma sátira exatamente ao contexto em que a gente tem vivido, né, gente. Afirmar que a violência diz respeito única e exclusivamente à vontade do agente, é o agente que quer cometer, é o agente que é mau caráter, como a gente ouve, né? Desconsiderando todos os outros fatores sociais, econômicos, familiares, é simplificar demais o contexto do mundo do crime, gente. Falar que alguém comete crime só porque quer, comete crime porque é vagabundo, comete crime porque não quis estudar, ou porque não quis isso, ou porque não quis trabalhar. Esse é um argumento que vem justificar toda essa necropolítica, que também é contra a questão de direitos humanos, que é também contra cota, que é também contra a inclusão social, e que vai colher cada vez mais dados mais grandiosos de violência, dados mais aviltantes de sangue derramado, de jovens que têm crescido a cada ano, e também de mulheres. 365 mulheres foram assassinadas, feminicídio de 365 mulheres na capital, em São Paulo, durante esse período aí de pandemia, gente. Então, para a diretora aí do Fórum Brasileiro de Segurança, a Samira, né, a edição do Atlas, ela veio jogar luz, né, um componente da violência letal a respeito a várias condições socioeconômicas. Então, tá claro, as condições socioeconômicas impactando a violência, né, gente? Basicamente, aqui está um trecho que ela vai falar, abre aspas, né? Para a Samira, ela vai dizer, basicamente mostramos que municípios com melhores níveis de desenvolvimento, e aqui falamos habitação, educação, inserção no mercado de trabalho, dentre outros, também concentram menores índices de homicídio. Nós já falamos sobre isso. Depois, na tajazinha amarelinha ali, eu destaquei mais uma fala da Samira. Os indicadores mostram o equívoco de políticas de enfrentamento da violência, focada apenas no policiamento e em estratégias repressivas.
Então vocês estão vendo, gente, como que tem um monte de gente defendendo que só basta matar, basta armar, basta bater o cacetete, basta entrar com truculência que vai resolver o problema da violência. Tá aí, ela tá dizendo, ela é doutora nesse assunto. Não vai resolver nunca o problema achando que nós vamos bater, armar os outros, matar, dar cacetada, dar paulada. Não vamos resolver, nós só vamos aumentar ainda mais a violência, nós só vamos tornar o ambiente social ainda mais próximo de uma guerrilha. Tá claro, ela tá dizendo para nós, não dá para controlar a violência só com policiamento e prática repressiva. Não dá, eu tenho falado isso há muito tempo, né, para as pessoas que são os meus alunos. Então o Estado não é capaz de oferecer condições básicas de vida e cidadania para parcelas significativas da população. E é justamente por isso que nós vamos ter um problema grave. A violência vai impactando, vai aumentando. Até o saneamento baixo nas casas vai gerar mais violência, gente. Tá claro, a pesquisa tá aí. Todo o estudo, o diagnóstico tá feito. Basta só a gente fazer o que tem que fazer. Mas as pessoas estão cegamente defendendo armar, matar, dar cacetada, diminuir a idade, a imputabilidade penal, por pena de morte, como se todas essas práticas repressivas lá da antiguidade grega vai resolver o problema da violência. E nós sabemos que não vai. Nós sabemos que não vai. Né? Nós só vamos tornar mais vulneráveis a essa violência. Então não se engane, olha a tarjinha amarelinha aí, ó. Não se engane, a violência é companheira da pobreza. São duas faces da mesma moeda para resolver. Uma é precisa atacar a outra. Tá claro, é a recomendação de quem estuda o assunto, gente. E aí, então, nós vamos falar um pouquinho, de modo muito resumido, do medo líquido do Bauman. Ele vai falar que o medo ele vai dividir pelo menos 5, eu vou falar aqui 5 modos, né? O medo, né, essa cultura do medo, né, que nós falamos ali agora há pouco, o medo como o pavor da morte, né? Ele aponta como se nós vivêssemos num reality show, né? E aí nós temos aquela vida, o vício em civilização, e nós não estamos preparados todas as vezes que parece que nós não temos na nossa mão a segurança, aquilo que nós estamos habituados a conviver. Né? Tudo aquilo que foge do programa, que foge do script, que não está na regra ou na bula, né? Como se fosse uma bula do medicamento, nos desespera, nos causa pavor, né? E outro, o medo da eliminação, né? A insegurança da eliminação, que é o medo em segundo grau, o de ser eliminado, de ser excluído de fato, né? A questão da insegurança de não lidar com as frustrações, de não lidar com as repulsas, de não lidar com a não possibilidade de comprar, de consumir e de transitar com um grupo social nos mesmos ambientes sociais considerados abastados, reais, né, válidos para que eu seja encarado como alguém importante nessa sociedade. Né, o medo da exclusão, daquele reality show que eu dizia, né, a eliminação final, quer dizer, vão tirando tudo, vão tirando a possibilidade de estudar, de ter uma qualificação técnica, de formar, de ter um emprego, de comprar isso, de comprar aquilo, até que a gente tenha a eliminação final, que é a morte, exatamente porque nós somos excluídos de tudo. E isso também é uma das esferas do medo que o Bauman cita no livro dele, né? O consumo vertiginoso das advertências globais, né, gente? Essas advertências globais como a obesidade, isso faz mal para o diabetes, isso faz mal, isso dá insônia, o café é bom para a inteligência, outra hora o café está dando isso dá câncer, eu não tenho que parar de comer carne porque está dando problema, câncer no intestino, a outra hora, esse é o bairro mais seguro, essa é a escola que vai aprender melhor, esse é um método diferente que vai colocar o meu filho melhor, numa condição melhor de aprendizado, que medo de deixar meu filho com essa professora e essa professora não ser boa, então eu tenho que trocar de professora, né? Medo do golpe virtual, a questão de ter que todo mundo se armar, de buscar o cano, de pôr o cano no carro para a hora que eu precisar eu ter o revólver, a blindagem de carros, né? A segurança e a monitoramento de câmeras 24 horas, etc. Tudo isso, gente, é o que o Bauman vai dizer das advertências globais. E essas advertências globais estão colocando a gente em pânico, em medo. É por isso que nós estamos desenvolvendo a síndrome do pânico. Porque nós ficamos com medo o tempo todo, a sensação de segurança é gritante. É medo de várias formas, é medo de várias vias, né? A gente está ali num emaranhado de questões que a qualquer momento pode tirar de mim, pode tirar a minha vida, pode tirar a minha segurança, a minha possibilidade. Então a gente vive em meio a esse medo que gera transtorno, né? Uma obsessão pelo medo, é por isso que a gente se tranca, né? E o quinto, olha, o medo da morte, né? As teorias que lidam então com a morte.
Aí vamos ter ali a que vai prometer que nós vamos viver depois da morte, a outra que vai estender a longevidade através de técnicas de medicina, de saúde, de líquidos, né, de fórmulas que vai dar saúde, que vai dar o elixir da pele, papapá. E a outra possibilidade que é afastar da gente a possibilidade, né, a preocupação dessa eternidade. Então por que a morte está tão vulgar, gente? Por que a morte está tão sem importância? Por que nós estamos banalizando a morte? É exatamente para não ter que pensar nela. É exatamente para não ter que pensar que eu sou falível, que eu vou morrer sim, né? É exatamente para a gente achar que essa morte, quanto eu menos falar ou pensar dela, parece que eu me torno cada vez mais protegido dela mesma. E é uma falsa realidade. Até os atestados de óbito você tem que pôr a causa da morte. Por que é importante a gente colocar a causa morte no atestado? É exatamente para que eu possa, da próxima vez, evitar. Eu não, porque já morri, mas que os outros, que a sociedade, possam prever para que não morram, né? Então é importante eu saber do que a pessoa morreu. A curiosidade que a gente tem de saber, morreu de quê? Exatamente para que a gente possa evitar, né? Então a banalização da morte acontece ao mesmo passo que eu quero fugir dela. E para eu fugir dela, eu fujo porque eu não estou pensando, porque eu não discuto, porque eu não... mas eu fujo também porque eu quero evitar. Eu quero não repetir a mesma trajetória daquele que morreu, que eu conhecia, e é por isso que eu preciso saber o que tem no atestado de óbito dele, para não repetir a mesma trajetória que ele fez. Aí a gente faz isso alguns meses, depois a gente relaxa novamente, até que uma outra pessoa morra perto da gente, e a gente volta novamente a desenvolver aquele pânico, e aí a gente volta a malhar, e volta a fazer, e para de fazer isso, e para de comer aquilo, porque eu não quero repetir a funesta morte daquele que foi antes de mim, né? Então a normalização da morte está sendo substituída pela evitabilidade da morte. Eu tenho que evitar a morte a todo custo, exatamente para que eu não tenha que pensar sobre ela. E aí a cultura do medo, né, que se criou em torno disso tudo, dessa criminalidade, né, que provoca um generalizado desejo aí de punição, por isso que a gente está tão nervoso, é por isso que tem tanta violência, é por isso que a gente fala tanto de arma, fala tanto de represália, fala tanto de matar, fala tanto de blindar, fala tanto de extirpar a pessoa da sociedade, exatamente por conta dessa intensa busca aí de repressão, uma obsessão por segurança. E o quanto de político que foi eleito com essa tese de segurança? E o tanto de político que foi eleito na última eleição nessa tese de corrupção? Os mesmos que agora estão aí, chafurdando na lama das suas corrupções, né? Então, a lei passa a ser uma tábua de salvação da sociedade. Quanto maior, né, for a sua dureza, quanto mais a gente exigir uma lei mais brava, por isso que eu tenho que reduzir a idade penal, por isso que eu tenho que pôr a pena de morte, porque assim vai me dar uma sensação de que eu estou mais seguro, né? É exatamente isso, Michel Foucault já tinha falado sobre isso, né? Lidam de forma direta com esse pânico, olha, passam a ser produtos muito consumidos. Então a indústria do medo cresce com esse pavor de blindar, de pôr cerca elétrica, monitoramento, a agência de segurança, esse monte. A indústria do medo é a que mais cresceu, a terceira maior indústria do que cresceu no mundo. E o que ela ganha dinheiro? Com o pânico, com o nosso medo. Por que ela patrocina os caras que ficam nos programas da tarde vendendo morte, sangue, violência e tal? Porque é por conta de quanto mais medo eu tiver, quanto mais apavorado eu tiver, porque eu tô ouvindo esses caras a tarde inteira vender medo, vender ódio, vendendo insegurança, que eu vou comprar cada vez mais na fonte dessa indústria do medo que tá ganhando bilhões com o nosso medo, com o nosso pavor, com essa insegurança que essa sociedade gerou a cada um de nós. E aí os enclaves fortificados é também um subproduto dessa cultura do medo. Quanto mais eu murar, cercar, ficar escondido, os enclaves fortificados que tem o comércio, escola, farmácia, tem tudo para que eu não saia de trás do muro, né? Os enclaves geram uma fragmentação social muito grande, né? Uma homogeneização social, né, distinta, que segrega, que separa, né, que não faz com que a cidade pareça que seja o mesmo ambiente social, né? Os espaços então privatizados com norma própria, com regra própria, que vão reafirmar diuturnamente essa segregação social. Há um esvaziamento dos centros urbanos, sobretudo das áreas mais centrais da cidade, enquanto que nós vamos ter um movimento contrário agora, né? As áreas longínquas com os grandes enclaves fortificados, protegidos, murados, né, vigiados e tal, né? A segurança, então,
e é exatamente a ideia de se consumir aquilo que a indústria do medo vende para que eu me sinta seguro. A blindagem, a cerca elétrica, o monitoramento, aquele espiral que corta que a gente põe em cima do muro, né, as empresas de segurança, a arma de fogo, a munição, né, as escolas, né, de artes marciais, né, que vão vender o treino, a maneira de eu me proteger e tal, e tal, e tal. Né? Tudo isso, gente, está dentro dessa indústria que mais cresceu nesses últimos tempos. Né? Então, estamos ou não mais violentos, gente? Lá no século 71 a.C., o general romano Marcus Claudius, ele ordenou ali 6.000 guerreiros, né, do exército de Espartacus, que fossem todos mortos, enforcados, e colocou os corpos dele tudo na estrada para servir de exemplo. Será que a sociedade permitiu esse massacre? Ela é mais violenta do que a atual? Né? Mas será que hoje, né, nós somos mais sensíveis ou não à violência? Então é preciso cuidar, gente, dessas comparações para a gente não cometer um anacronismo, a análise errada, né, desses temas. Não é recomendável investigar o problema da violência desconectado do contexto como os da desigualdade, a questão do preconceito racial, dos privilégios de classe, da apropriação do aparelhamento do Estado, como a gente vê acontecer. Né? É comum, então, a opinião pública perceber a questão da violência sob o prisma dessas ideias baseadas no senso comum. Né? A mesma ideia que fica aí circulando porque eu vi no grupo de WhatsApp da minha família. E aí a gente fica disseminando aquela ideia. Sobretudo os adolescentes, que são mais os influenciáveis. Como eu disse, quase 60% na pesquisa mostra o quanto que eles estão tendenciosos para políticas fascistas, gente. Né? Então, em geral, essas teorias encobertam valores ideológicos e sustentam preconceitos. Né? Eis aí duas formas, né, duas frases muito marcantes dessa política que eu estou me referindo. A primeira é do bandido bom é bandido morto, e a segunda, direitos humanos para os humanos direitos. Né? É exatamente duas formas que circulam muito nesses últimos tempos, que alimentam muito a política anti-direitos humanos, que alucinam os adolescentes, que defendem o uso de arma, que defendem a violência, que defendem reduzir a idade penal, mas que não tem o mesmo rigor quando o crime é cometido por políticos, quando o crime é cometido pelos filhos dos políticos, quando o crime acontece por alguém abastado da família, que atropela e mata 4, 5 pessoas na ponte, né, por alguém que é de grande renda ou filhos de grandes empresários, não tem o mesmo rigor. Não percebem que esses também seriam bandidos e que então poderia se enquadrar no bandido bom, bandido morto. Mas a gente não vê essa defesa quando o político comete esse tipo de crime. Né? Então, a necropolítica, gente, e a política anti-direitos humanos, ela cresceu muito nesses últimos tempos. Ela vem impactando, né, a política nacional de direitos humanos na fase 3. Ela tem cortado, sobretudo no atual governo, orçamento para financiar aquilo que é política pública, para diminuir a exclusão social, para diminuir a questão da desigualdade, né? Políticas como cota, políticas ligadas aos povos indígenas, ligadas aos povos quilombolas, a política de emprego, as políticas de cotas raciais, a política, né, de treinamento para você fazer o curso técnico, como o Pronatec, que também foi cortado, programas sociais de pesquisa de tecnologia, né? A ciência, a educação é algo, parece que desprezível, né, nesse atual governo, porque não é valorizada. Você vê que mais a semana passada, mais uma portaria que vai congelar os salários dos professores da rede pública de ensino, quer dizer, mostrando a total desconsideração para essa área, né? A total negligência para a área que poderia ser o grande tratamento, a profilaxia para tudo isso que a gente está vivendo, mas é tratada com descaso, com pouco interesse, não é colocada como prioridade, infelizmente, e muita gente aplaudindo esse tipo de necropolítica, né? Então, a agenda, né, 4.0, que é uma agenda que está falando, que vai impactar diretamente a política de direitos humanos por conta dessa questão da quarta revolução industrial, ligada a uma política de emprego, de mercado de trabalho, e que vai desconsiderar todas as outras, de segurança, de educação, de saúde, para a baixa renda, para as pessoas com deficiência, etc. É uma outra briga, né, que os Conselhos Nacionais de Defesa de Direitos Humanos têm enfrentado, têm provocado, têm buscado através de ações judiciais para que se resolva esse problema, né? Então chegamos ao fim, aí você tem a bibliografia, as fontes
de fotos, imagens e de tudo que eu consultei para fazer esse vídeo. Me desculpem que ele ficou grande, mas o tema era muito espinhoso, né, gente? Mas é muito importante, vale a pena um pouquinho de sacrifício para ver ele até o final, né? Um grande abraço, eu agradeço a presença e até o próximo vídeo, tá? Tudo de bom.